aqui hoje com Samuel Sena, pastor de adoração aqui na PIB. O Samuel já teve ali sua carreira como jogador, já teve sua carreira como cantor, como tocador, como professor e hoje está aqui como pastor. Tipo Maria Gabriela, né? Não, você tá doido, você me regaçou aqui agora, eu tô me sentindo aqui. Volta, puxa aí. Tô brincando. Tudo jóia, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Já te falei, né, cara? Eu gosto muito de participar desse programa, porque eu acho ele muito envolvente, né? É uma mistura de Pedro Bial com Jô Soares, com Danilo Gentili, só que crente. Me lembra até um pouco aquele canal de podcast Inteligência Limitada. Legal, acho meio escurinho verdade. assim, acho uma massa. Bacana. E como é que você tá, mano? Tô muito bem, cara, graças a Deus. Tô com muitas responsabilidades aí, né? E graças a Deus. Se você quer cantar, tocar, entre em contato com o Samuel. Não quer dizer que você vai cantar e tocar, mas ele vai te responder. Depende da época também, às vezes não dá. Não quer dizer que eu vou te ensinar, mas talvez eu vou te indicar alguém. Chama a vinheta aí. Puxa a vinheta! Mas Samuel, na sua opinião, primeiro deixa eu falar, né? Eu falo muito para os adolescentes que quem não serve, não serve. Mas tem gente que não sabe fazer nada. Tem gente que, cara, olha para si e fala assim, mano, para que Deus me pôs no mundo? Se eu for servir de rodo, eu vou cair com a mesa. Se eu vou servir na mesa de som, eu vou queimar a mesa de som. Entendi. Tem gente, na sua opinião, que não serve para nada? Não, de jeito nenhum. Não pode jogar ninguém no lixo, então. Não, todo mundo é reciclável. Você pode até se sentir um lixo, mas você é reciclável. Forte. Põe a frase de efeito aí. Já é, irmão. Uau. Por que eu não acho que esse pensamento tá certo? Na maioria das vezes, quem costuma dizer isso? Eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada. Na maioria das vezes, são pessoas que não se consideram boas demais naquilo, entende? Por exemplo, o cara vê o Renan pregando, fala assim, cara, cabuloso, Renan, prega demais. Então eu não sirvo pra nada, eu não consigo pregar. Se eu não prego como o Renan, então eu nunca vou pregar. O problema das pessoas é que elas acham que elas são úteis quando elas são muito boas, surpreendentes. Ela olha uma referência e ao invés dela ir galgando até chegar lá, ela quer começar já igual. Exatamente. Né? Então se ela acha que, tipo assim, se os meus primeiros passos não é tão grande como aquele que já está, então não sirvo. E isso é um erro, é um engano, né? Quem vê a gente tocar, fala, pô, toca pra caramba esse pessoal do louvor da PIB. Mas eu só sei arranhar. Cara, que isso? Hoje as músicas só tem 3 notas, você pode contribuir sim, de alguma forma. Legal. Então, ninguém é descartável mesmo. Em alguma coisa você pode ser suporte e alívio pra alguém. A primeira área da igreja que você serviu na sua vida foi a música? Foi quando eu tinha 10 anos, um culto de virada, eu já sabia tocar. Você já fazia aula e tal? Eu não fazia aula, eu tocava um pouquinho, eu pegava em casa. Pegava e ia tentando? Ia fazendo, eu imprimia a cifra e ia tentando. Não tinha aula online na época como tem hoje? Não, já nada disso. Já existia internet por aí, mas na minha realidade não tinha, né? Mas assim, o seu primeiro contato, peguei o violão pela primeira vez. Tá. Imprimiu a cifra e foi tentando? Não, antes disso eu só tentava de ouvido. Eu falei, esse som aqui dá certo, mas não sabia o que era. Aí depois de um tempo surgiu um cara lá em Virginópolis que mudou pra lá, ele era professor de faculdade, ele foi pra igreja e um dia ele foi lá em casa conversar com meu pai e aí ele olhou pro canto da sala e viu o violão e ele falou assim, cara, você tem um violão? Aí meu pai falou assim, só que ele não sabe tocar, ele só fica arranhando. Aí eu falei, não, eu sei ensinar. Aí meu pai, se você puder, então, ajudar ele. Cara, como que Deus fala as coisas? Mandou um cara pra Virginópolis, por causa desse cara, hoje você tem sua vocação. Isso, que por legal. Causa disso. Então aí ele me ensinou as notinhas de dó a si, e fui tocando, fui fazendo. Você ainda conhece ele? Eu perdi contato. Cara, ia ser muito legal hoje você contar pra ele, olha, cara, você me ensinou, sim. Eu tô aqui. Inclusive na época ele era de Contagem. Ele era de Contagem, foi pra Virginópolis. E aí eu lembro, isso foi tipo em 2006, né? Aí lá em 2014 eu achei ele no Facebook na época e mandei pra ele o áudio de uma música que eu tinha gravado no estúdio, que eu tinha feito. Falei, mano,
obrigado por tudo que você fez, né? Hoje eu tenho uma música, hoje eu tenho uma banda e tal, mas nunca mais vi, perdi contato totalmente. Tentei até achar no Instagram, no Facebook, mas nunca mais vi. Entendi. E então, seu primeiro contato foi essa aula? Isso. E aí, dali você foi desenvolvendo? Aí eu tinha uns 8 anos, aí aos 10 eu ganhei minha primeira guitarra, né? E aí eu sempre fui louco com guitarra, aí que eu dediquei mais ainda, cara. Então, e você conseguiu fazer a transição do violão pra guitarra sozinho, porque é diferente, né, pra tocar. É diferente. Só que como eu sempre quis guitarra, então eu queria tocar violão na pegada da guitarra. Então eu tentava fazer, mas não dava certo, mas eu ia. Uhum. Então eu achei muito estranho quando eu peguei guitarra pela primeira vez, eu pensei, muito diferente, mas é o que eu quero, então eu vou insistir nisso. Então assim, se eu ficasse esperando ser o top logo no início, eu ia ficar parado, eu nunca ia servir, eu nunca ia fazer nada, né? Mas o fato de eu entender os processos, eu entender os passos, eu entender que a gente começa de baixo mesmo, me fez prosseguir. Uma coisa que eu aprendi muito é que o muito esforço supera o talento nato, né? Eu entendo que eu tive uma certa facilidade, eu já nasci com esse desejo na música, mas eu conheço pessoas que não tinham essa aptidão desde a infância, mas o fato de eles serem extremamente disciplinados fizeram com que eles chegassem em lugares muito mais altos. É interessante a gente falar disso porque existe dom, existe talento e existe disciplina, né? Isso. Você consegue dar uma pincelada? Se eu fosse falar dom, eu iria pro lado espiritual mesmo. Eu iria falar sobre dons espirituais, que aí já é uma outra questão. Talento é para isso mesmo que a gente faz. O cara é extremamente talentoso em ser um marceneiro. Ele pega um pedaço de madeira desse e faz um carro. E isso é um talento. O Ulisses, por exemplo, tem um talento em eletricidade e resolver problemas. Exatamente. É o seu talento. O olho dele tá para aquilo. Futebol. Você tá doido, mano. Você vê uns meninos aí de 4 anos de idade, Sim. o cara regaça. O próprio Lucas, um dos adolescentes aqui, né? Joga muito. E você falou, o esforço, dedicação, disciplina. Disciplina você pode não ter nada disso, né? Você pode não ter nascido com esse olhar, mas se aquilo desperta o seu interesse, o seu esforço vai fazer com que você chegue a lugares muito altos. Exemplificando aqui, só o dom que não, mas o talento e a disciplina eu vejo muito Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi, eu acho que ele nasceu com esse talento. Ele tem essa genialidade no futebol. O Cristiano Ronaldo, por mais que ele tenha o talento, ele tem muito mais disciplina. Por isso que, na minha visão, ele é muito melhor. Sim, eu porque concordo ele se desenvolve muito mais, né? Se você não concorda, sinto muito. Ajustar seu olhar. Né? Para de respirar, porque quem respira concorda. Uau. Mais uma frase, põe aí de efeito. Mas, cara, você acredita que existe pessoas que não têm dom nenhum, que, tipo, nasceu sem nada, por mais que você tenha falado que todo mundo é reciclável. Você acha que existe pessoa que, cara, não serve pra nada assim, que ela tem algo bom que faça? Um dia eu já fui adolescente que eu pensava isso de mim. Um dia eu olhei pra mim e falei assim, cara, não sei cantar, não sei tocar, por mais que eu já tenha tentado, na época eu não sabia pregar, não era bom em nada, eu falava assim, cara, eu não tenho dom nenhum. Infelizmente, na minha época, meu pastor não me ajudava a desenvolver, não tinha esse ensino que a gente tem hoje. Então eu era um cara de banco, não porque eu queria fazer algo, mas a liderança não via nada de bom em mim para me pôr para fazer alguma coisa. Você acha que existe pessoas assim hoje? Que acreditam nessas coisas? Não. Que realmente não isso, tem nada? Não tem. Não acredito. Por quê? Existe uma área da vida da gente que a sociedade não entende como um talento e que na verdade é. Por exemplo, a arte de você liderar ou a arte de você se comunicar com pessoas. E quando eu digo comunicar, não estou falando de uma pessoa que é um preletor. Não estou falando isso não. A pessoa que é aqui, ó, parceria, companheirismo. Falar, né? Porque falar requer muita coisa. Exatamente. Existe um estudo que fala sobre se não me engano, as inteligências do cérebro. Existem vários tipos de inteligências do cérebro. E uma delas é essa, musical, né? Que uma certa porcentagem de pessoas no mundo tem. Mas existe também eu não lembro dos nomes, mas é uma que é responsável também pela criatividade, pela liderança. E existe uma que é justamente sobre isso. Se não me engano, é a intrapessoal ou a interpessoal. É uma delas.
que tem a ver com esse relacionamento com pessoas, em se relacionar. Você é uma pessoa que se relaciona muito bem. Você pode não tocar, você pode não pregar, você pode não construir coisas mirabolantes, você pode não ser um cara muito criativo, mas você é um excelente amigo. Talvez você tá ouvindo isso e tá falando, pá, isso aí é pra passar mel na minha boca, mas não é. E todo mundo precisa de alguém assim, Todo mundo precisa. É porque a gente tá acostumado a entender que coisas boas são aquelas que são palpáveis. Eu sou bom com o violão, eu sou bom com uma bola, eu sou bom com o microfone. Mas, cara, você é bom com relacionamentos, você é um excelente ouvinte, você é um excelente você é um ótimo servo, você é um cara que tá ali sempre, que se dispõe. Porque, de fato, cara, isso é um dom. Porque tem pessoas, por exemplo, eu toco, mas eu não tenho essa facilidade de me relacionar com pessoas. Eu tenho que me esforçar para que eu vá até alguém, eu tenho que me esforçar para estar aqui. Assim como alguém se esforça para aprender um violão, você se esforça pro relacionamento. Isso, pro relacionamento. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que é aqui o tempo todo, cara. Isso é um dom sensacional, é um dom maravilhoso. É porque as pessoas querem, Renan, associar o talento a algo que vai te gerar uma certa renda, entendeu? Então assim... Ou visibilidade. Exato, visibilidade, fama, dinheiro, admiração nas pessoas. E a gente precisa desconstruir isso, porque talento não é só aquilo que você faz e que vai arrancar dinheiro das pessoas, ou vai arrancar aplauso, ou vai arrancar elogios. Não é isso. Você não precisa ser isso. Cara, eu conheço pessoas que elas não fazem nada disso, mas é alguém que quando você tá perto você se sente tão bem, porque é uma pessoa tão amiga, é uma pessoa tão brother, é uma pessoa tão bem relacionável, que, cara, qualquer pessoa quer estar perto de alguém. E que é um apoio, né? Então, muitas vezes, por exemplo, fazendo uma analogia com a comida, a gente pensa muito nos dias que a gente comeu fora, no dia que eu comi um hambúrguer, comi churrasco, sushi. Mas o que me mantém de pé é o arroz e feijão todos os dias. Então, talvez essa pessoa que talvez se acha que não tem dom, não tem talento, mas você pode ser ali um arroz e feijão todo dia, cara, ajudando as pessoas. Gente, isso é tão ou mais fundamental do que tudo isso que a gente está falando, que emociona pessoas. Antes de eu namorar, muita gente chegava pra mim e falava assim, pô, mas você também não namora porque talvez você tá esperando uma pessoa que canta igual você, que toca igual você. E às vezes até chegava... Como comenta cada coisa, né? Nada a ver. Depois criticou o Will Smith. Verdade. E eu me lembro de algumas vezes chegar algumas pessoas na igreja que cantavam, tocavam, alguns meninos, e outros falavam, vai lá, mano, ela canta, ela toca, e aí? Então, assim, eu não quero alguém que faça aquilo que eu já faço, porque as pessoas têm essa ilusão, fulano faz isso, olha, fulano canta, fulano prega, fulano toca, cara, isso é sensacional, ele desenha, olha que partidão. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Deus me livre de ter casado alguém com a personalidade igual a minha. Nem Sandy Júnior aguentou, você vai aguentar casar com alguém. Exatamente, igual eu. Então eu não queria isso. O que eu queria? Eu queria exatamente essa pessoa que eu acabei de descrever pra você. Uma pessoa relacionável, uma pessoa que é boa pra ouvir, uma pessoa que é um excelente... né? Me completa, cara, é isso que eu queria. Né? Então assim, e eu encontrei a Bruna. E às vezes ela se cobra e fala, mas eu não toco, eu não canto. Eu falo, Bruna, eu não queria nada disso em você. Mas canta também, né? E ela canta e tal. Não é o foco dela, mas ela canta um pouquinho. Mas isso é a última coisa que eu olho na Bruna. Mas o fato dela sempre me ouvir, o fato dela sempre conversar, dela se relacionar bem com as pessoas. A coisa que mais me chamou a atenção na Bruna era o testemunho que eu via das pessoas acerca de quem ela era e não do que ela fazia. Legal. Então... isso foi uma surpresa pra mim, porque... Todo mundo falava a mesma coisa. Falava a mesma coisa. E pra mim foi uma surpresa porque eu pensei assim, quando eu encontrar a mulher que eu vou casar, eu vou me apaixonar com certeza. E talvez a primeira coisa que vai me chamar a atenção nela é a aparência, é a beleza física. Talvez ela vai ter um bom talento em alguma coisa. Não de tocar e cantar porque eu não esperava isso, mas sei lá.
Não sei, vai que ela... A gente fica romantizando muito esse primeiro encontro, né? Como se fosse voar borboletas, tudo câmera lenta, mas é dia a dia. Uma música do Nickelback de fundo, mas não tem nada disso. E na época, engraçado, eu fiquei observando o que a Jéssica falou, que era amiga dela, depois eu observei o que Keila Juan falou, que conhecia ela, depois eu observei o que a coordenadora dela falou, porque o esposo da coordenadora dela é um amigo meu, pastor. E aí eu falei, cara, que engraçado, tá mexendo comigo aqui, não é exatamente a aparência dela, não é exatamente aquilo que ela faz, mas o testemunho que as pessoas dão acerca de quem ela é, o talento dela é ser essa pessoa incrível. Olha que bacana, e quando eu olho pra mim eu falo, preciso aprender com a Bruna, porque eu não sou isso, legal. Eu não tenho isso. Bacana. Então, você não é descartável. Você não é uma pessoa inútil, você não é uma pessoa sem talento, para com isso. Você é uma pessoa, se você não toca, não canta, não prega, não faz nada, não desenha, você faz muita coisa quando você se relaciona com pessoas. É importante a gente falar isso porque a gente precisa entender tudo, olhar o panorama. Nós somos uma igreja. Você faz parte de uma igreja, você tem sua função, você tem que servir, todos os membros têm que trabalhar. Se só um pé meu anda, o outro fica sobrecarregado. O que anda está ficando sobrecarregado. E é interessante o que o Samuel está falando, que todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento, porque a minha orelha ela foi feita para ouvir, o meu nariz para cheirar. Se o nariz quiser ser igual a orelha, não vai dar certo. Não tem como você olhar para o Samuel e querer ser o Samuel, não tem como você olhar para mim e querer ser eu. Você precisa descobrir aquilo que Deus fez para fazer. Não necessariamente pregar de púlpito, não necessariamente tocar e cantar, mas você pode servir uma água, você pode ajudar alguém, você pode evangelizar, ser um líder de célula. Alguma coisa você pode fazer e contribuir com o avanço do reino de Deus, Samuel. Eu lembro da minha irmã, Miriam, lá em casa, meu pai é pastor, meu pai, minha mãe, a Lohane, que é a minha irmã mais velha, eu e a Miriam. Miriam é a caçula. Meu pai canta, minha mãe canta, eu canto, Lohane canta e Miriam não canta. Não mesmo? Não tem jeito? Não, Miriam... Você já tentou? Ai, irmão, só a graça. Miriam canta. Pregar lá em casa, meu pai, minha mãe, Lohane e eu pregamos. Miriam tentou pregar uma vez, eu gostei, mas ela não foi pra frente, então acho que ela não curtiu tanto. Mas, cara, e ela já me fez essa pergunta, ela fala isso, mas eu não faço nada. Gente, estar com a Miriam é um alento tão grande pro meu coração. Que legal. É um alento tão grande, porque a Miriam é o tipo de amiga que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Cara, isso é maravilhoso. Isso é incrível. Então, o dom da Miriam é ser amável. Gracinha. Isso é excepcional. Então, eu gosto muito disso. E eu percebo muito isso em várias pessoas também. A Bruna é assim, o próprio Renan, ele é assim. Cara, extremamente amável. Então, muitas pessoas têm esses talentos, né? E eu já tive essa crise, e o Juan me falou isso uma vez, que eu tava também, porque eu vejo que pregar não é o meu principal dom. É um esforço grande meu para montar uma mensagem. Não é igual o Juan que senta e tem uma facilidade em falar. Uma vez conversando com o Juan, eu falei assim, cara, eu não entendo qual que é a minha aptidão, qual que é aquilo que Deus me colocou para fazer. Ele falou assim, Renan, o que Deus te pôs para fazer é o que você está fazendo comigo hoje, é acompanhar, é estar junto, é ouvir, aconselhar. E aquilo, cara, tirou 1 tonelada das minhas costas, porque eu ficava tentando ser bom naquilo que não é para eu ser bom. Sim. Eu tentava ficar sendo outras pessoas, e quando eu ouvi isso, eu falei assim, realmente, eu acho que esse é o Renan. E talvez você tenha que tirar esse peso das suas costas, mas é o meu equilíbrio, né? Não é sentar no banco e falar assim, eu vou ficar aqui sentado, porque eu sou para ficar aqui. Você tem que ser útil e servir em alguma coisa. É aquela frase, se não serve, não serve. Você acha, Samuel, que o dom ele é dado em momentos específicos? Então, por exemplo, a gente está num culto e alguém ele ora por alguém e ministra cura sobre aquela pessoa. Você acha que aquilo foi um dom que o Espírito Santo deu momentaneamente para aquela ação específica? Ou você crê que o Espírito Santo ele dá dons e deixa com a pessoa? Não, eu acredito que os dons são manifestos. Então, se você ora por alguém no culto de domingo, aquela pessoa levanta a cadeira de rodas, não é porque Deus colocou em você umas mãos que vão curar sempre. Não. Eu creio que o dom de Deus ele é manifesto. Até porque uma pessoa que é considerada curandeira, que tem esse dom da cura, ela pode ir em todos os hospitais e curar todo mundo. Não é porque isso não acontece.
né? Porque o dom não pertence a você, não pertence a mim. Até porque senão ele ia começar a achar que o poder vem dela não de Deus, né? Muito embora talvez ela saiba, vem de Deus, mas a soberba e o orgulho tomam conta do coração humano de qualquer forma. Pode terminar, pode concluir. E Deus sabe disso. Então os dons, eles são manifestos, né? Eu lembro uma vez que eu tava em casa à noite, vendo um show na TV, eu e meu primo, e aí uma irmã da igreja me liga e pergunta se meu pai estava em casa. Meu pai não estava, e ela estava muito rouca, extremamente rouca, quase não conseguia falar. E com muito custo eu consegui entender o que ela quis dizer. E ela falou assim, que queria oração, porque ela tinha perdido a voz, ela não sabe por que ficou daquele jeito. E aí eu falo, meu pai não estava, mas eu pude orar por ela. Mas na minha concepção, eu ia orar e no outro dia, talvez com um tempo, ela tomando remédio, ela ia ficar melhor. Mas não, eu comecei a orar, e impressionantemente, depois assim, de uns 10 a 15 minutos de oração, a gente lá, ela orando, concordando, ela, tipo assim, ficou bem, a voz dela voltou exatamente ao normal. Que legal. Nunca mais aconteceu. E eu achei isso interessante, porque não teve a ver comigo, não teve a ver com aquilo que eu sou, com o que eu tenho. Mas naquela oração, Jesus escolheu se manifestar para que a glória dele fosse conhecida na vida dela e por mim também. Que legal. Né? Então, na minha concepção, e na verdade concepção bíblica, né? Os dons, eles são manifestos, eles não possuem uma pessoa. Então você não acha que os dons já foram entregues e não são mais entregues? Você acha que o Espírito Santo está constantemente trabalhando? Acho. Existem várias linhas teológicas, né, que acreditam que os dons, eles cessam. Que eles cessam, outros que continuem, e outros que acreditam na contemporaneidade dos dons. Que é tipo assim, os dons se manifestam, mas não no mesmo nível de constância e intensidade que aconteciam antes. Entende? E aí é interessante, cara, porque o exemplo que você deu tira qualquer dúvida sobre isso. Eu creio que o Espírito Santo dá o dom para quem está disposto. Hoje eu estava lendo 1 Reis, capítulo 3, e eu achei muito interessante porque fala assim, que Deus ouviu a oração de Salomão e lhe deu sabedoria, porque ele pediu sabedoria para governar e não sabedoria para si, para ficar rico. Sim. Salomão pediu para dar, não para somar, não para reter. O Espírito Santo, ele não dá dom para que ninguém apareça, ele não dá dom para que ninguém fique famoso, ele não dá dom para quem está parado, está com a mão no bolso. Ele dá dom para quem está em movimento, para quem está buscando. Você não estava com dom em atender o telefone e se dispôs. Eu nem estava esperando. Ela te apresentou um problema, você falou assim, tá, eu vou resolver esse problema, e o Espírito Santo veio e agiu através de você. Então, isso faz muito sentido. O Espírito Santo dá dom para quem quer resolver problemas, né? E isso é interessante porque tira um peso das costas de muitas pessoas quando vai orar por cura, quando vai orar por cura mesmo, de modo geral, porque as pessoas têm medo de fazer essa oração. Porque elas pensam assim, se eu for lá e orar e o cego não enxergar, se eu for lá e orar e a dor não for embora, se eu orar e o câncer não sumir, vou passar vexame, vou passar vergonha. Por que as pessoas têm isso em mente? Porque elas acham... Isso é com uma chave de fenda na mão. Eu gostei, eu perguntei se eu podia ficar com ela. Inclusive, hoje eu nem fiz isso. Eu gosto muito desse carinho. As pessoas acham, elas têm esse medo porque elas acham que vem delas, né? Que tipo assim, no fundo elas sabem que vem de Deus, mas elas até pensam, poxa, se eu não fizer, cara, as pessoas vão achar que eu não tenho fé, as pessoas vão achar que eu não sou próximo de Deus. Você não precisa ter esse receio, porque é Deus que opera tanto o querer quanto efetuar. Verdade. É Ele que faz. Então, o nosso papel é orar. Eu até não concordo muito com aquilo que as pessoas falam, Renan, que é quando chega para um crente e fala assim, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Eu não concordo muito com isso porque não é dever nosso convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo, mas é dever nosso apresentar. Falar, né? Falar. É nosso dever divulgar, falar assim, Jesus, ele é seu salvador, você se arrepende dos seus pecados. Se aquela pessoa vai ser salva, vai firmar na igreja, aí é uma outra história. Porque é o Espírito Santo que convence. A palavra de Deus não volta vazia. Você planta, claro. Nem ser você vai colher um dia. Exatamente. É nosso dever pregar, né? Porque de toda forma acaba gerando um peso, por um lado, quando não acontece, mas quando acontece pode gerar uma soberba também. Né?
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, entender que tudo é de Deus, tudo é pra Deus, tudo vem dele. E aí você estava falando que isso tira um peso das nossas costas, saber que não é por nós, sobre a cura. Porque os dons, né? Porque você pode orar para uma pessoa e clamar para que ela seja curada, mas se ela não for curada, você pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, porque o seu papel você fez e Deus sabe de todas as coisas. Ou seja, é Ele fazendo através, né? Não é você fazendo. É isso mesmo. Você tem que estar disponível. Deus está lá para aquele que o quiser e Ele vai levantar o tal. Então o poder dele vai ser manifesto, Ele curando ou não. O segredo da vida é você se colocar à disposição de Deus como um resolvedor de problemas. Então, você vê que os maiores empreendedores do mundo, as maiores invenções, as maiores empresas, elas resolveram problemas. Elas viram um problema que ninguém conseguia resolver, elas foram lá e resolveram e deu muito certo. Então, quer ser alguém abençoado, quer ser alguém que vai fazer diferença, seja alguém disposto a abençoar. Feche seus olhos em algum momento, vai pro seu quarto, olha e fala assim: Deus, eu quero ser um resolvedor de problemas. Não estou preocupado em ter um dom para me aparecer, não estou preocupado em ser grande, eu quero ser um resolvedor. E aí Deus vai te usar, né? Isso é interessantíssimo. Eu tô até lembrando que é daquela história do Jonathan Edwards. Boa. Ele foi um grande homem de Deus, um pregado, exímio. Só que as pessoas lembram do Jonathan Edwards como aquele cara que jejuou uma semana sem comer e sem dormir, e quando ele foi pregar depois de uma semana, as pessoas caíram no chão, elas se agarravam nas pilastras porque elas acharam que o inferno ia engolir elas ali. Imagina o nível dessa pregação. E as pessoas chegavam até o altar enquanto ele pregava, se arrastando, pedindo para ele parar, para por favor, a gente não tá aguentando tamanha verdade do evangelho. E a gente olha pra isso e fala, cara, que nível de intimidade com Deus, esse cara era sensacional. De fato, ele tinha uma intimidade muito grande, ele buscou a Deus de maneira muito intensa. Só que, se você parar pra pensar, não era todo domingo que isso acontecia. Isso foi um fato específico. Foi um ápice. Foi um ápice. Todo o rolê da vida dele era um rolê normal. Era um homem de Deus, muito de Deus, que orava muito, jejuava muito, buscava muito, mas nem sempre quando ele pregava tinha esses feitos. Então muitas vezes nós como homens de Deus, você como homem, mulher de Deus, você ora muito, você pode jejuar muito, você pode clamar muito, e talvez você vai chegar num domingo e você vai orar para uma pessoa e ela não vai ser curada. Pode ficar tranquilo, não se preocupe, não há nada de errado, né? Eu tô falando que às vezes a gente costuma pegar situações assim e achar que essa era a rotina da vida das pessoas, mas não era. Então, e as pessoas cometem um grande engano. Eu vejo muitos teólogos, muita gente que faz teologia, muita gente que quer pregar, que tem como referência experiências como essa. Eu quero ser tal, eu quero ser fulano. Cara, mas você está preparado para ser constante? Você não precisa ser sobrenatural, você precisa ser constante. Você não precisa ser extraordinário, você precisa ser constante. Você está preparado para isso? Ser constante enche o seu coração de alegria, de entusiasmo? Ou só o que enche o seu coração é fazer coisas mirabolosas, mirabolantes? Porque você vai se frustrar muito com isso. Lembrando que o ser constante vão ter momentos de baixa, momentos de solidão, momentos fechando a porta do seu quarto. O constante não é aquele que faz sucesso constante, é aquele que está em constante disciplina. É isso mesmo. Tem que ser feito. Vai ter semana que você vai orar, clamar, nossa, vai santificar tanto, e o céu vai descer. Vai ter dia que você vai fazer as mesmas coisas e não vai acontecer. Eu tive uma crise muito grande, nesse período, assim, quando eu comecei a ter uma vida de oração intensa mesmo, eu tinha uns 18 anos, e, cara, era impressionante, porque eu orava, eu clamava a Deus, eu buscava, eu glorificava a Ele, e era como se a presença de Deus realmente me visitasse assim, no meu quarto, era uma coisa maravilhosa, e você realmente está apaixonado por Jesus, uma coisa sensacional. E aí eu me lembro que todo dia eu ia no meu quarto para ter a mesma experiência, só que chegou um dia que não acontecia. E eu, Deus, tem alguma coisa de errado comigo? Qual foram meus pecados hoje? Será que eu pequei mais hoje? Será que eu pequei menos hoje? Por que hoje eu não senti como eu senti esses dias? Por que hoje a sua presença não veio como vinha nos outros dias? E depois de um tempo que eu fui entender, não é que a presença dele não veio, mas é que eu já estava precisando amadurecer. Entender que eu busco a Deus, eu oro a Deus por aquilo que eu sei, não por aquilo que eu sinto. Então, essa constância traz essa maturidade pra gente. É saber que Ele está constantemente ali, não que vai ter uma visível, né?
Até porque isso se torna até um consumo. Você vai na presença de Deus porque você quer ser satisfeito sempre. E se Jesus simplesmente virasse para você e falar, eu não vou te satisfazer mais das maneiras que você quer, porque a maior bênção que eu tinha para te dar, eu já te dei, foi a salvação, sem nem servir na mesma intensidade. Né? É igual aquele texto que fala que os 70 eles pregaram, eles voltaram felizes, glorificando a Deus e falando, os demônios não submetiam, as pessoas eram curadas, e Jesus corta a asa deles porque ele fala, não se alegre porque essas coisas aconteceram. Eu vi Satanás cair como um raio do céu, se alegre no fato de vocês serem salvos. Então, às vezes, o que está regendo nossa vida cristã não é o fato da gente ser salvo, não é o que aconteceu, mas é o que a gente está sempre em busca que vai acontecer. Muito bom você falar disso, porque a gente está falando de dom, de talento, mas é interessante também eu ter baseado minha alegria não naquilo que eu sei fazer. Exatamente. Não naquilo que alegra as pessoas, não naquilo que me traz fama, status, aplausos, mas em Jesus Cristo, minha salvação. Por mais que eu não me sinta útil, por mais que eu não sinta que eu faço nada de excelente, eu estou alegre em Jesus Cristo, tá bem legal. E qual que seria a sua dica, seu conselho para quem está em casa e está começando a entender ele que tem um dom, está começando a entender sobre servir, quer se aprimorar, quer melhorar? Porque tem muita gente também que tem um dom de tocar um violão, tem um dom de cantar uma música, mas fica para sempre uma miséria, fica na média ali sempre. O que você falaria para quem está começando? Eu falarei para você insistir naquilo que você menos gosta na prática da sua área. É a maior dica que eu posso te dar. Você gosta muito de fazer o Dó, o Sol, Lá menor e o Fá. Cara, vai pegar a nota pestana, sustenido, bemol, vai pegar suas músicas todas em tons bemóis, para você se esticar naquilo que você é péssimo hoje. Porque a gente gosta sempre do resultado, né? Então eu fiz aqui, gostei, tá top, vou fazer sempre. Não, vai para aquilo que você é péssimo, faz aquilo que você é horrível ainda. Se você não entende sobre tons, vai estudar sobre tons, mesmo que você não goste. Se você só gosta de fazer solo, vai estudar notas diminutas, vai fazer coisas que você não gosta. Porque dessa forma você cresce como músico. Legal. É isso aí, Sam. Obrigadão. Tamo junto. Tamo junto. Logo a gente se vê de novo. Amém. Deus te abençoe. Valeu, povo. Deus abençoe nós. Se você tá assistindo aí, quer entrar em contato, Instagram, WhatsApp. E agora sim é nóis.